amigas, aqui é a Laura e eu voltei nesse canal aqui pra fazer o que eu sempre faço, né? Criar, ser eu, existir. Eu gostaria de usar ele mais pra conversar com vocês. Acho que é igual, bem parecido com o último vídeo que eu fiz. Como vocês podem ver enquanto eu estou falando aqui, estou fazendo essa escultura de argila junto com vocês, pra gente conversar sobre a vida, sobre o que eu tenho pensado. Especificamente nesse vídeo, eu acho que eu queria muito compartilhar o meu relato do que eu passei nesse começo de ano, para poder ajudar a quem eu puder, né? E não só mulheres também que passaram por isso, mas também pessoas que experienciaram perda de qualquer coisa, assim, porque eu acho que a perda sempre deixa um vaziozinho na gente e faz com que a gente tenha que pensar um pouquinho na vida, pensar no que a gente tá fazendo, por mais irônico que seja, né? Acho que a morte, ela faz com que a gente olhe pra vida, com o que ficou, né? A partir do que foi embora, a gente acaba pensando no que se foi. Então eu gostaria de começar contando meu relato, pra depois falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito com isso que me aconteceu. Eu sofri um aborto retido, né, no começo desse ano, que significa que o meu próprio corpo, ele interrompeu a gestação por algum motivo. Eles falam que tem alguns motivos, né, mas acho que 80%, se eu não me engano, por conta de alterações cromosômicas, né, ou de genética, assim, essas coisas. No meu caso, eu descobri com 12 semanas, quando eu fui fazer a minha primeira morfológica. Tava tudo ocorrendo bem, assim, eu fiz uma ultrassom com 8 semanas, a gente ouviu o coraçãozinho dele, e daí quando a gente foi fazer essa próxima ultrassom, que foi na morfológica, com 12 semanas, a gente já não tava mais ouvindo o coraçãozinho dele. Quando a médica mediu ele tava com tamanho de 10 semanas, então provavelmente ele parou de crescer com 10 semanas. Aí foi um dia bem difícil, assim, pra gente, né, eu acho que eu não vou mentir que eu já estava muito apreensiva com a gravidez em si, assim, eu não sei se era por conta das outras coisas que eu tava vivendo na minha vida, mas eu já tava bem insegura, bem assim, insegura, eu não sei que outra palavra pra descrever, mas eu tava muito, muito insegura. Não sei se parecia que o Senhor tava me preparando já, sabe? Eu não sei explicar assim mesmo. A minha mãe fala que já é o sentimento de mãe que eu gerei, assim, né? Depois, né, que a gente descobriu, a doutora falou que eu poderia já marcar a curetagem ou esperar expelir naturalmente. Eu escolhi esperar porque eu realmente estava com medo, assim, do procedimento. Eu não queria que fosse médico, assim, já compartilhando, assim, né, da forma que eu tava me sentindo. Eu não queria que fosse alguém que tirasse ele de mim, sabe? Eu queria que fosse meu próprio corpo, enfim, fazer, porque eu pensava, né, já que o meu corpo teve essa autonomia de interromper, eu gostaria que ela também, que o meu corpo tivesse essa autonomia de também expelir ele, né? Então foram dias bem angustiantes, acho que foram 15 dias que eu esperei em casa, porque a doutora falou que depois disso seria ruim esperar, porque podia ter alguma complicação, alguma infecção, não seria bom. Então eu fiquei em casa esses dias, eu sofri muito esses dias, assim, porque eu tava perdendo meus sintomas de gravidez, assim, eu não sei explicar. Acho que quem já engravidou, né, quem já teve uma gestação sabe que realmente é muito bizarro, assim, você muda, você não sente mais que seu corpo era igual era antes, tipo, é muito bizarro. Eu já tava me sentindo meio vazia, assim. Eu gosto de pensar que foram dias que eu tava me despedindo, sabe? Dele, assim, dizendo tchau. Eu estava preparando pra falar tchau. Então foram dias bem difíceis, assim. Era tipo eu e meu corpo, assim, eu tentando ainda entender o que estava acontecendo, né? Mas acabou que eu não consegui expelir em casa, eu tive que marcar a curetagem, mas eu marquei, fui, eles me internaram. Na minha cabeça eu ia chegar, eles iam me dar uma anestesia e tirar, né? Mas aí a médica explicou, né, as enfermeiras, umas queridas também, gente, assim, não tem como olhar Deus nas coisas, eu não consigo. Era uma atrás da outra, todas elas eram cristãs por algum motivo, e elas todas falavam pra mim coisas muito encorajadoras, muito de Deus, falando que o Senhor tava cuidando de mim. Ai, umas queridas, um abraço pra todas as enfermeiras aí, se tiver alguma enfermeira me assistindo. O trabalho de vocês é maravilhoso, porque acho que eu vi a médica umas 3 vezes, assim, quando eu tava lá, e as enfermeiras eram toda hora, assim, então realmente foi o suporte delas que acho que me ajudou muito, assim. Então foi muito bom esse lado, assim, da curetagem, esse procedimento, foi muito bom pelas mulheres que cuidaram de mim ali, acho que foi muito, muito bom. E ocorreu tudo bem, assim, tudo mais.
Mas como eu disse pra vocês, uma coisa que eu descobri só depois do procedimento, que a minha médica falou na consulta, foi que na verdade, eu expeli antes da curetagem. Porque eu fiquei um tempo ali esperando, porque ela tava operando na menina e depois ela ia operar em mim também. Acho que deve ter ficado uns 30, 40 minutos ou mais, eu não tenho muita noção do tempo que eu fiquei lá. Mas eu fiquei esperando ali no centro cirúrgico e eu realmente tava sentindo que parecia que tava, tipo, vazando alguma coisa de mim, assim. Parecia que eu tava, tipo, fazendo xixi, assim, tava bem molhado, assim. Mas sem dor, assim, só tava saindo mesmo. E aí, ai, gente, essa parte é muito... me pega muito, assim, porque igual eu falei, eu queria muito expelir em casa, eu não queria que fosse um procedimento, eu não queria que tirassem ele, assim, né? Eu queria que fosse eu, de novo, né? Porque eu realmente me assustei, assim, com a autonomia do meu corpo, né? Tipo, interromper a gravidez. E se ela fez, né? Se o meu corpo fez isso, eu queria que ele também expelisse, né? E eu tava muito angustiada já de ter que fazer a curetagem e tudo. Então, depois que eu descobri que eu consegui, eu falo assim, né? Que eu consegui, né? Foi algo que eu queria expelir sozinha, no sentido de que não foi a médica que tirou ele, né? Foi muito bom pra mim, assim, foi muito... O Senhor conhecia meu coração, sabe? Acho que Ele conhecia o meu desejo de que fosse desse jeito. Porque eu não tive muita escolha, né? Dentre tudo que aconteceu, então eu queria pelo menos escolher isso, né? Então saber disso depois foi muito bom pra mim, assim. E aqui eu queria começar a compartilhar, assim, do que eu tenho pensado sobre tudo isso que aconteceu, né? Nos dias depois, assim, né, da curetagem, eu vi um vídeo de uma moça falando sobre Salmo 139. E é um salmo lindo, né, que fala sobre a onipotência, a onipresença de Deus, como Ele nos conhece, nos gerou, sabe o que a gente vai falar sem a gente falar. E igual eu falei, assim, tem até uma parte desse salmo que fala de modo terrível e maravilhoso tu nos fez. E, nossa, isso nunca foi tão verdadeiro pra mim, assim, experienciar o meu corpo de forma tão terrível, mas de forma tão maravilhosa também, porque igual eu falei, né, há algo muito belo, mas também terrível no meu corpo perceber algo antes de mim e fazer essa decisão por mim, né, que foi interromper a gravidez. Enfim, assim, eu me conectei muito com esse salmo. Falou comigo de uma forma muito profunda, assim mesmo. E desse vídeo que essa moça falava, né, desse salmo, ela também falava que tem uma parte do salmo que ele parece até desconexo, assim, com o resto do salmo, né? Que Davi começa a falar assim, eu odeio esses homens, aparta esses homens de mim. Ele até fala assim, eu os odeio com ódio perfeito. Aí ele volta pra de novo, sonda-me, Senhor, se tiver alguma coisa no meu coração. E ela falava assim que como é um paradoxo mesmo, né? Ter espaço para uma devoção, uma veneração, assim, o que ele fala é lindo, o que ele fala do Senhor, né? Quanto ele enaltece a onipresença, a onisciência do Senhor, como isso é maravilhoso, mas também tem espaço para essa revolta de Davi, essas questões, essas perguntas, porque ele faz uma pergunta. E eu tava lendo e eu falei assim, meu Deus, isso é muito verdade, tem muito espaço para isso, né? Porque eu acho que não tem como você viver uma coisa dessa se você não pensar sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua vida. A partir, assim, desse pensamento, né, esse conforto que eu tive de que Davi tava expondo ali uma coisa até meio feia, assim, uma coisa meio descontrolada pro Senhor, ele ainda podia adorar ele mesmo nesse meio, sabe? Então eu comecei a refletir com o Senhor mesmo, eu deixei o Senhor... Eu parei de lutar um pouquinho, sabe, com o Senhor e deixei... E comecei a perguntar, comecei a ser aberta assim mesmo, comecei a trazer essas minhas indignações, a minha injustiça extrema que eu tava sentindo. E eu fui sentindo o Senhor me discipular com o meu corpo. E foi muito lindo, assim, o Senhor fazendo isso comigo através do meu corpo, assim. Eu não sei como eu descreveria além disso, assim, de que eu realmente me senti discipulada, ensinada, consolada pelo meu corpo. Porque assim como diz nesse salmo, né, é uma coisa terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Eu falei muito isso na minha terapia também, né, que eu não consegui olhar o meu corpo e não sentir uma força, sabe? Uma força que é além de mim, mas é minha também, porque eu comecei a fazer exames depois
de rotina mesmo, pra ver se tava tudo bem, ver minhas vitaminas. Eu fui fazendo esses exames, eu fiz vários ultrassons, eu fiz exame de sangue e tudo. E aí, meu corpo tava perfeito, assim, eu até menstruei 30 dias certinho depois da curetagem. Tava tudo ok, sabe? Minha cabeça não tava bem, eu tava ainda me sentindo muito bagunçada, mas o meu corpo tava se curando, tava se regenerando, tava se refazendo, assim como ele sempre fez, né? E isso eu não sei, gente, eu não sei explicar. Talvez eu seja meio pessoa que abraça a árvore. Mas eu realmente senti uma força, assim, além de mim, muito além de mim, bizarra, assim, que eu senti. E acho que eu comecei a beber dessa força, porque acho que durante esse tempo teve muitos dias que eu não queria mais existir, assim, né? Acho que só não queria, assim. Mas meu corpo tava existindo, lutando até pra existir, se curando pra que tudo estivesse bem, tudo estivesse ok comigo, sabe? Mesmo enquanto eu, na minha cabeça, não queria, talvez, tá bem, eu queria tá mal, meu corpo tava bem. E acho que também refletindo sobre esse salmo, eu tive muita vontade de externalizar, igual, né, eu falei, né, que eu me admirei muito com o Davi ali falando, compartilhando com o Senhor as perguntas dele, o sentimento dele, que talvez não era tão bonito. E eu fui extremamente tocada por isso também, e eu me senti com vontade de externalizar. Como eu amo criar, eu amo fazer as coisas, né? Eu também tenho criado muito, né? Pintado, essa escultura que eu tô fazendo aqui com vocês, refletindo sobre esse Deus que me fez, né? Terrivelmente maravilhosa, né? Eu também gostaria de fazer algo terrivelmente maravilhoso com o que me aconteceu, sabe? Com quem eu sou, porque faz parte de mim. Me permitir, assim mesmo, imaginar o que é existir junto com o meu corpo, criar essa realidade, assim, né? Começar aos pouquinhos, assim como o Senhor me deu esse dom, né? Porque quando a palavra fala que nós somos imagem e semelhança, não tem como a gente negar esse atributo comunicável do Senhor, que é criar, imaginar, fazer. É nisso que eu tenho pensado esses dias, assim, a força do meu corpo tem me discipulado, a força desse corpo que o Senhor me deu e fez tem me discipulado, tem me consolado e tem me desafiado quase, me inspirado a seguir e ser, existir, criar, que eu acho que faz muito parte de quem eu sou, né? E assim, acho que a morte, ela tem uma forma estranha de reorganizar nossa vida, né? De nos reposicionar, de nos centralizar, talvez. Então esse foi meu relato do que aconteceu comigo. Eu sei que existem várias vivências, assim, mas acho que assim como eu disse, assim, muita das partilhas de outras pessoas, de outras mulheres enriqueceram, nutriram a minha vivência esses últimos meses, e eu gostaria de contribuir também da forma que eu posso. E se você ficou até o final desse vídeo, vamos ler juntas comigo um poema que também me ajudou muito esses dias a continuar existindo, criando, sendo. Eu vou ler ele em inglês e vou traduzir ele aqui na tela pra vocês, porque ele foi escrito em inglês e acho que ele talvez faça mais sentido assim, mas mesmo assim vou traduzir pra gente, tá bom? Chama Gansos Selvagens, de Mary Oliver. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like wild geese, harsh and exciting, over and over, announcing your place in the family of things.